Olá pessoal, professor Luiz Carlos aqui com vocês para mais uma aula do nosso quadro de Educação Financeira. Hoje vamos falar sobre educação financeira e consumo. Para dar início, vamos a um questionamento. Qual é o seu sonho? O que você deseja ter? É uma casa? Um carro? Ou um avião? A educação financeira vai te ajudar a conquistar esses seus sonhos. De onde vem o dinheiro e o que fazer com ele? Atualmente compramos produtos usando moedas, notas, cartões, Pix, etc. Mas você sabia que antigamente era possível comprar produtos utilizando alimentos e outros produtos? Você sabe o que é dinheiro? De onde ele vem? O que ele compra? E o que fazer com ele? Nessa aula, trataremos sobre a origem do dinheiro. Afinal, o que é o dinheiro? Para falarmos um pouco sobre isso, devemos retomar lá na história, no início, no nomadismo, que era o período em que o povo vivia saindo de um lugar para outro em busca de alimentos e condições apropriadas de vida. Depois, o homem se tornou sedentário. Ele conseguia habitar um local e, nesse ambiente, produzir os seus alimentos, plantar, criar animais e assim sobreviver, sem precisar estar saindo de um lugar para outro constantemente, como era no nomadismo. No sedentarismo, cada grupo desenvolveu técnicas particulares de cultivo. Alguns plantavam uvas e azeitonas, alguns criavam porcos, outros plantavam trigo para fazer o pão. Utilizavam o excedente para pagar os trabalhadores. Então, o que sobrava, ele produzia uma quantidade, consumia uma parte, e o excedente, a sobra, era utilizada para pagar os trabalhadores. Por exemplo, suponha que um padeiro recebia 5 pães do seu patrão em troca do seu trabalho. O padeiro e sua família consumiam 3 pães e 2 pães que sobravam, o padeiro trocava por uma camiseta. Assim, o padeiro poderia comprar roupas e o produtor de roupas tinha o alimento. Uma troca entre o produto pão e o produto camiseta. Como vimos, o padeiro recebia 5 pães, consumiam 3 e os outros 2 ele conseguia trocar por uma camisa. Então, 2 pães eram trocados por uma camiseta. Assim, quem tinha a camiseta teria acesso aos pães e quem tinha os pães também teria acesso às camisetas. Vamos fazer uma atividade? Considere que um trabalhador recebe como pagamento 6 sacos de café. Desse total, consome 2 sacos de café. Ele quer comprar um pouco de açúcar para tomar o seu café adoçado. A relação de equivalência entre o café e o açúcar pode ser observada a seguir. Então, ele recebeu como pagamento 6 sacos de café e ele precisa comprar o açúcar para adoçar o seu café. Então, ele vai ter que fazer uma troca. 3 sacos de café equivalem a 1 saco de açúcar. Então, como no início ele tinha 6, consumiu 2, restaram 4 para ele, e com esses 4, ele pode trocar pelo açúcar. Escreva a relação de equivalência entre sacos de café e sacos de açúcar.
e explique o que ela significa. Isso é o que acabamos de ver. Que para conseguir um saco de açúcar, você precisa dar 3 sacos de café. Ou seja, 3 sacos de café valem 1 saco de açúcar. Marque um X nos sacos de café que o trabalhador consome. Circule o grupo de sacos de café que o trabalhador irá trocar por sacos de açúcar e faça retângulos em volta dos sacos de café que sobraram. Observação. Lembre-se que o trabalhador recebe como pagamento 6 sacos de café e consome 2. Então, temos os 6 sacos de café. Primeiro, pediu para marcar um X nos sacos de café que o trabalhador consome. Ele consome 2, então vamos marcar um X em 2 sacos de café. Depois pede para circularmos o grupo de sacos de café que o trabalhador irá trocar por sacos de açúcar. Ele tem 4 de excedente. E como vimos anteriormente, com 3 eu consigo um saco de açúcar. Então vamos pegar esses 3 e trocar por um saco de açúcar. O que sobrou, nós vamos assinalar aqui com um retângulo. Certo, então 2 foram consumidos, 3 foram trocados por um açúcar e o outro sobrou. Ao trocar os pacotes de café restantes, quantos pacotes de açúcar esse trabalhador conseguirá? Sobrará algum pacote de café? Explique o seu raciocínio. Como vimos anteriormente, ele conseguirá um saco de açúcar e sobrará um saco de café. O trabalhador conseguirá um pacote de açúcar e sobrará um pacote de café. O trabalhador recebe 6 sacos de café e consome 2 sacos, restando 4 sacos de café. Desse total, 3 sacos de café serão utilizados para conseguir um pacote de açúcar e sobrará um pacote de café. E você já trocou alguma coisa por outras sem utilizar moedas, cédulas, cartões de crédito, débito ou o Pix? Assim como faziam os seres humanos na antiguidade, escreva a relação de equivalência dessa troca. Então, convido você a pensar sobre uma troca que você fez e buscar qual é a equivalência. Por exemplo, 3 sacos de café equivaleriam a um saco de açúcar. O que você trocou? Quantas unidades do que você trocou por quantas do outro produto. Dica: pode ser a troca de brinquedos, roupas, livros, cartas e jogos, etc. Só que havia um problema nessa questão de trocar um produto por outro. Vamos entender quais eram. Não era prático carregar grandes quantidades de alimentos para fazer as trocas. Você não iria sair com 3 sacos de café nas costas para trocar por um de açúcar, por exemplo. 2. O alimento estragava, perdendo seu valor. 3. A atribuição das relações de equivalência entre os produtos era complexa, pois, ao mesmo tempo que eu posso pegar o café e trocar por açúcar, eu poderia fazer uma equivalência também com camiseta ou os pães. Então, eu poderia relacionar um produto com vários outros e assim teríamos várias equivalências, o que tornaria um pouco complexo. Por exemplo, um pacote de açúcar poderia valer 3 pacotes de café ou 4 pães, ou 1 quilograma de carne. Existiam infinitas possibilidades de trocas e como tabelar e lembrar de todas elas. O sal, por exemplo,
2 sacos poderiam ser trocados por 3 sacos de café. Ou também poderíamos fazer a equivalência do sal com 1 saco de açúcar, 2 para 1. Ou os 2 sacos de sal poderiam ser trocados por 130 gramas de carne. Ou 4 pães. Ou camisetas. Quantas camisetas? Nos slides anteriores, eu apresentei para você a equivalência entre pães e camisetas. Nós tínhamos que 2 pães equivaleriam a 1 camiseta. Então, se 2 sacos de sal equivalem a 4 pães, quanto eu conseguiria de camisetas? Se eu tenho 4 pães e eu sei que 2 eu consigo 1 camiseta, com os 4 eu consigo 2 camisetas. E assim nós teríamos que 2 sacos de sal poderiam ser trocados por 2 camisetas. Vamos fazer agora uma atividade. Em um dos exemplos, 2 pães poderiam ser trocados por 1 camiseta. Então, escreva a relação de equivalência entre 2 sacos de sal e a quantidade de camisetas que poderiam ser adquiridas. Resposta: 2 sacos de sal é igual a 2 camisetas. Foi o que vimos anteriormente, pois 2 pães equivalem a 1 camiseta. E se 2 sacos de sal equivalem a 4 pães, então eu teria 2 camisetas. 2 sacos de sal é igual a 2 camisetas. Além do sal, já foram formas de dinheiro o couro, conchas bonitas, bebidas e, finalmente, os metais, como o cobre, o bronze, a prata e o ouro. Para padronizar o dinheiro, foram criadas as moedas e depois as cédulas, que usamos hoje. Então, no exemplo do slide anterior, nós vimos que o sal poderia ser trocado por vários outros produtos. O sal era como se fosse a moeda, a cédula de papel ou a moeda em si. Era o seu dinheiro, você pegava ele e trocava por outro produto que você tinha interesse. Por que o sal? Pois ele era um alimento que demorava a estragar. Você não iria armazenar um alimento e depois de um certo tempo ele iria estragar e você iria perder, você não iria conseguir trocar por outra coisa. Certo. E para facilitar, outros tipos de dinheiro foram criados, como os exemplos do couro, conchas bonitas, cobre, prata, ouro. E atualmente nós estamos utilizando cédulas de papel e moedas. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até uma próxima.